Bom dia, sexto ano. Sejam bem-vindos à nossa última aula do segundo bimestre. Olha só, hein? Passou rápido, não é, pessoal? Hoje faremos um breve apanhado de tudo que nós vimos no segundo bimestre. É a última aula. Eu trouxe vídeo do professor Anderson lá no Museu da Imaginação. Trouxe um vídeo que eu participei lá no museu, lá no Memorial da América Latina, falando sobre o nosso tema de hoje. Dá uma olhadinha na tela. Sociedades Indígenas da América, revisão do segundo bimestre. Olha só, professores e estudantes, sejam bem-vindos aqui ao chat. Vamos conversar, tragam as contribuições de vocês, falem um pouco aí como que foi o segundo bimestre para o sexto ano, em quanta coisa que nós vimos. Inclusive, eu trouxe algumas produções nossas, olha só. Eu trouxe aqui para vocês algumas produções que... Essa daqui, gente, foi muito incrível. Essa daqui eu recebi do aluno Nicolas Silvério da Silva, ele é do 6º D da Escola Benedito Montenegro, ele é de Jaú, e a professora dele é a Patrícia, o vice-diretor Marco Aurélio. Gente, eu recebi isso aqui, olha que coisa mais linda, é uma atividade de mão na massa que ele fez assistindo às nossas aulas e mandou aqui para o Centro de Mídias. Vocês se lembram do Templo de Kukulcã? Que eu até falei da lenda, né, da serpente emplumada. Então está aqui, ó, a obra do Nicolas. Trouxe também para vocês da última aula, que foi uma produção da professora Mara, que ela fez o Olimpo, que nós falamos sobre mitologia grega, e aí a atividade era: faça o seu deus mitológico, né? Invente o seu deus mitológico. Eu recebi muita coisa legal lá no Instagram, no @janainajardim.prof, na hashtag YouNoCMSP. Esse foi a professora Mara que fez, mas eu recebi vários. E aí, voltando um pouquinho também aqui nos mesoamericanos, né? Ó, vocês se lembram dessa aula do Quipu, que nós fizemos juntos, o Quipu também? Olha só, que aqui representa várias numerações, várias marcações dos incas, né? Então, por exemplo, se eles precisavam contar quantos carneiros que eles tinham, eles utilizavam quipu, quantas pessoas moravam no império, então eles utilizavam quipu, ó, são esses nozinhos que contam algo, né? É uma forma de marcação, e olha que legal. Então eu recebi vários. Aí nesse daqui eu me lembro que a atividade foi: faça um quipu com a sua data de nascimento. Eu recebi vários lá na internet também. E aí por último, que foi acho que foi a nossa última aula, né? Que é o que a professora Regiane fez, a Capitolina. Por que ela fez a Capitolina? Porque a Capitolina é uma lenda, ó, que conta a história de Rômulo e Remo, que foram criados por uma loba. Aí a loba cria Rômulo e Remo e começa o Império Romano, que é assunto para o próximo bimestre. E a ideia foi: faça o seu fantoche, conte uma história para nós com o seu fantoche. A Pro-Rê, ela fez a Capitolina. Então, são algumas das atividades, né? Porque, na verdade, em todas as aulas nós tivemos uma atividade diferente. Recebi muita coisa legal na hashtag YouNoCMSP, muitos trabalhos incríveis. E eu quero agradecer a todos os alunos e professores que participaram também dessas atividades mão na massa, que aceitaram aí os desafios de criar em cima da aula. E vou mostrar para vocês agora um vídeo muito legal que o professor Anderson produziu lá no lá no Museu da Imaginação, que fala um pouco, assim, que vai trazer um apanhado das civilizações antigas. Dá uma olhadinha aí. Então sejam bem-vindos à Roma Antiga. Os romanos tinham uma incrível capacidade de invenção. Conseguimos perceber, é verdade, algumas influências dos gregos e dos etruscos, um povo que vivia ali na região da Itália. Um dos pontos mais interessantes da arquitetura romana são os arcos que eram feitos de pedra e proporcionaram os aquedutos que conduzem água até as cidades. Também utilizavam, olha só, o concreto, criado a partir da argamassa que já era conhecida: areia, cal e água. Outras estruturas bastante interessantes
de Roma são a Via Ápia, que era uma estrada com mais de 200 quilômetros de extensão. O Coliseu, por exemplo, possuía 12 portões e uma capacidade para 50.000 pessoas sentadas. E possuía a capacidade de recriar batalhas navais, ou seja, era possível colocar água dentro do Coliseu e criar espetáculos de combates entre barcos. E agora vamos conhecer os Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos foram erguidos pelo imperador babilônico Nabucodonosor. Ele construiu diversos terraços e colocou uma vegetação linda e esplendorosa de diversas espécies que eram regadas pelo rio Eufrates. A lenda diz que o rei construiu a estrutura para homenagear a sua esposa, que tinha saudades das paisagens que ela via em sua infância. A cidade da Babilônia foi uma das primeiras cidades da humanidade e era altamente planejada. Um exemplo disso é que o historiador grego Heródoto disse que a cidade foi feita de tijolos cozidos, ou seja, na Babilônia, naquela época, eles já tinham uma tecnologia que já era conhecida e utilizada até os dias de hoje. Se eu te perguntar onde fica a maior pirâmide do mundo, você provavelmente vai pensar no Egito, mais precisamente na pirâmide de Quéops. Mas e se eu te falar que a pirâmide maior em volume fica no México, mais precisamente na cidade de Puebla? É a pirâmide de Tepanapa. Ela tem quase o dobro do volume da pirâmide de Quéops e uma base que é 4 vezes maior. Você deve estar lembrado que já estudamos algumas das civilizações que construíram esse grande império. Os maias, os astecas e os habitantes da cidade de Teotihuacan. A cultura do cultivo principal que podemos perceber nas cidades maias era a do milho. Então, se você gosta de comer um curau ou de uma pamonha, você tem que agradecer a esses povos que domesticaram essas plantas. Diversos deuses eram adorados. Então nós temos adoração ao sol, à lua, ao vento e a diversos animais. Os maias eram um povo que viviam de certa forma separados em cidades-estados. Essas cidades constantemente entravam em guerras entre si. E mais uma outra informação é que um dos principais líderes dessas cidades eram os sacerdotes. Então aí para a gente perceber como a religião influenciou muito o modo de vida dessas pessoas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa viagem e que vocês tenham compreendido a grandiosidade dos impérios mesoamericanos, que eram tão grandiosos quanto qualquer outro que atravessou a história. Muito obrigado. Obrigada, professor Anderson, foi incrível, realmente. O Pro Noel, ele disse aqui, museu rico em imagens, muito lindo, Museu da Imaginação. Quando tudo estiver aí, tudo voltar ao normal, se puderem visitar aqui em São Paulo, visitem, realmente um museu incrível. E aí eu quero dar bom dia para a Escola Estadual Marquês de São Vicente de Santos, para a Escola Maria Tereza de Itaberá, aqui a professora Josefina, bom dia, professora Josefina, professor João Gonçalves Barbosa, pro João Alerci, bom dia, Escola Estadual Camilo Saad de Guaraçu do Tietê, e para os alunos da Escola Bílio Raposo Ferraz Júnior, da cidade de Itaí, do 6º ano A, B e C, bom dia aqui para todos que estão participando desta revisão do 6º ano conosco. Então, já que estamos todos aqui no chat, né? Prof. Kitajima, Registro, bom dia, Registro. Eu vou passar então um desafio para vocês. Dá uma olhadinha aí na tela. O que nós vamos fazer? Decifre a fonte.
existe. Então, eu vou passar algumas imagens e aí vocês vão responder ao final. Olha só, observe atentamente as imagens a seguir. Observatório Chichén Itzá, Templo de Kukulcán, reconstrução do núcleo urbano de Tikal no século VIII. Nós temos aqui também um calendário, mural pintado no final do período clássico. E aí a pergunta, as fontes apresentadas pertencem a qual civilização antiga? Eu vou deixar um minuto na tela e vou passando as imagens enquanto vocês respondem, está bem? Traga o nome dos alunos para eu poder prestigiá-los aqui. Vou deixar um minutinho. Voltamos, muitos alunos utilizando aqui a sua atitude historiadora e, olha só, Prolúcia, a Escola Ademar Antônio Prado, aluna Isabelle disse os maias, Projanete, Civilização Maia, Juliana, que é aluna da Pro Silvana, da Escola Estadual Dr. Cláudio de Souza, os maias. Então vamos ver a resposta na tela para vocês. A civilização apresentada, civilização maia. Que legal que vocês conseguiram decifrar aí essas fontes. E agora eu trouxe mais um vídeo para vocês, que também fala aqui acerca das civilizações que nós tratamos, né? Esse vídeo, ele foi gravado no Memorial da América Latina. Vou deixar para vocês aí, a gente vai conversando aqui no chat. Memorial da América Latina. Nós estamos no Pavilhão da Criatividade. Eu estou aqui com o Gabriel, tudo bem? Tudo bem, professora, e você? Tudo ótimo. E hoje o Gabriel aqui vai mostrar para nós essa maquete incrível que nós temos aqui neste pavilhão. Aqui tem muita coisa legal, né, Gabriel? A gente está aqui em cima de uma maquete feita por 2 miniaturistas, professora, que eles fizeram esse trabalho no ano de 1988. Nossa, que incrível! E aí, nós vamos falar sobre 3 povos muito legais. Exatamente. A gente vai falar sobre a Mesoamérica, que contempla os povos maias e astecas, e os povos incas, na Cordilheira dos Andes. Legal. Então, olha só. Vamos começar pelos maias? Vamos. Bom, o povo maia, ele remonta aí da época de 6 a 7 mil anos antes de Cristo e teve seu declínio a partir do século IX, dos tempos atuais. É um povo em que não teve contato, né, com os conquistadores europeus. Então, quando os europeus chegaram na América, eles não encontraram os povos maias, é isso? Não, professora. Eles chegaram no século XVI, né? Certo. E a partir do século IX já há indícios da queda desses impérios. Tanto é que os povos maias, não há evidências de que eles utilizavam roda ou metalurgia, né, produziam peças de metal. Então eles trabalhavam basicamente com pedra, não trabalhavam também com animais de carga. Então toda a força e construção da cidade era feita pelos próprios moradores ali daquela comunidade e as ferramentas, embora bem arrojadas, né, bem desenvolvidas, eram com tecnologias bem defasadas. Certo. Informação importante, sexto ano, anota aí.
quando os europeus chegaram aqui nas Américas, eles não encontraram os povos maias, hein? Anota aí para vocês conseguirem responder a tarefa que eu vou deixar lá no aplicativo, está bem? E aí nós temos mais uma curiosidade sobre os povos maias, que é o calendário. O calendário deles, nós até já vimos, sabe, algumas aulas sobre calendários, mas diferente do nosso, que é linear, o calendário maia ele é cíclico, né? E não só eles tinham um calendário cíclico que contava os períodos e as épocas do ano, que eles conseguiam prever solstício de inverno e verão, por exemplo, mas eles também tinham um outro calendário utilizado mais para previsões astrológicas e para suas crenças. O calendário cíclico ele continha 365 dias e orientava eles nas colheitas, nas festas que eles celebravam. E o outro calendário tinha 260 dias, que aí orientava com relação à sua religião e os períodos que eles estavam passando. Certo, então eles tinham 2 calendários, um com uma duração mais curta, né? Isso. Que é para os eventos ali como festas. Isso, eventos religiosos. Eventos religiosos. E o outro calendário de longa duração, onde eles conseguiam até prever o solstício, Exatamente. onde eles previam até eclipse, né? As eclipses. Exatamente. Embora eles tenham vivido em tempos muito passados, eles tinham um conhecimento muito grande, muito apurado em astronomia. Sabe o que é legal também a gente lembrar? O seguinte, quando os europeus eles chegam na América, eles chegam com aquele pensamento etnocentrista. Misericórdia, professora, que palavra é essa? O que é etnocentrismo? Parece que é uma palavra muito difícil, mas não é não, sexto ano. Olha só, os europeus eles chegaram aqui na América acreditando que a cultura deles era muito superior aos povos que eles encontraram. Então, etnocentrismo é isso, é quando nós consideramos uma cultura superior à outra. Mas como nós estamos conversando aqui, os maias eles eram incríveis. Então, eles tinham comércio, eles tinham um calendário, eles tinham uma organização política e tantas coisas muito incríveis, não é isso? Exatamente. Por exemplo, como vocês vão observar, a cidade de Tikal, que tem aqui representada na maquete, era um complexo com pirâmides com mais de 70 metros de altura. E cada pirâmide continha o sarcófago, né, lá dos seus imperadores e etc. E no topo de cada pirâmide você tinha um templo, né? Então essas construções, embora sejam muito grandiosas, elas foram feitas com tecnologias da época, né? E sem a utilização de metais, sem a utilização de animais de carga. Muito incrível, né? O que demonstra um conhecimento em arquitetura e cálculo muito avançado para a população. E olha só, então fica aqui o desafio. Eu quero que vocês... Eu quero não, né? Não quero nada. Eu vou pedir aqui para que o sexto ano faça uma pesquisa. Entra lá na internet, pesquisa povos maia, dá uma olhadinha nas imagens e reproduzam. Vocês podem utilizar qualquer tipo de material alternativo e reproduzam algum patrimônio aqui. A gente até poderia falar um pouquinho sobre os patrimônios que eles têm. Então, é Tikal. Chichén Itzá, que também é uma outra cidade. Tikal fica localizado onde hoje a gente conhece como Guatemala, ao norte da Guatemala. Chichén Itzá foi uma das maiores cidades do Império Maia e ela foi conhecida por ter uma grande variedade dentro da sua população, que se deu por conta de movimentos migratórios e conquista com os povos do entorno. Sim. E uma informação importante também. Vocês se lembram que nós estávamos falando sobre as formas que esses povos se comunicavam? Quais eram os registros que esses povos desenvolveram? Então, os maias, aqui na América, eles desenvolveram um código de escrita, né? Muito similar ao dos egípcios, que nós chamamos de hieróglifos, que já falamos em outra aula. E agora a gente vai falar um pouquinho dos astecas. Dos astecas? Sim, professor. Aí sim, né? Eles encontraram os europeus? Sim, sim. Não só encontraram, como entraram em batalha, né, com os povos conquistadores. A história do povo asteca, ela remonta aí um período em que eles fizeram uma migração do que hoje a gente entende como o sudoeste dos Estados Unidos e o norte do México, e eles estavam em direção ao sul, com base num conto lendário deles,
que eles tinham a promessa de que quando encontrassem um local onde havia uma águia com uma serpente no bico, seria o local para montar a cidade deles. E eles observam isso em cima de um lago numa ilha. E a partir disso, no lago Texcoco, eles passam a construir, eles drenavam, tiravam a água do entorno dessa ilha para montar a sua cidade. E desenvolveram um sistema de agricultura, em especial do milho, bem complexo, o que permitiu muita produção e o desenvolvimento da cidade. Legal. E por falar em cidades, né, em desenvolvimento de cidades, quando o Hernán Cortés ele encontra os povos astecas, né, esses povos já estavam, na verdade, com a sua infraestrutura das cidades muito bem construídas. Já existiam pontes, duques, não é verdade? Exatamente. A construção era tão completa e complexa, por exemplo, esse lago que eles montaram, a cidade em cima, era um lago de água salgada. Então eles tinham um sistema que trazia água potável das montanhas para a cidade, tinham todo um sistema de saneamento básico já naquela época. Quando o Hernán Cortés ele chega e encontra os povos astecas, quem estava no poder era o imperador Montezuma, né? E aí essa história eu vou contar para vocês na aula, está bem? Eu vou contar toda essa história para vocês. Eu gostaria que vocês pensassem o seguinte aqui, ó, questão do ouro. Porque quando os europeus eles chegam, eles encontram muito ouro aqui, né? Mas para esses povos o ouro ele não tinha o mesmo valor, né? Ele não tinha o mesmo valor que tinha para os europeus. E a gente vai falar um pouquinho mais disso na aula. Exatamente. Esses povos eles tinham outras prioridades e outro entendimento com relação ao valor dos materiais. Por exemplo, eles valorizavam tanto o cacau, que ainda não era um produto conhecido na Europa, né? Foi levado a partir disso, mas eles chegaram até a utilizar o cacau como moeda. Então, o cacau é uma herança, né? O chocolate, o cacau, isso tudo é uma herança dos povos astecas? Exatamente. Incrível! Então, imagina quando os europeus chegaram, né? Encontraram essa preciosidade, eles devem ter ficado, nossa, malucos pelo cacau, né? Eles tomavam em forma de uma bebida e que não agradou muito os europeus e os europeus passaram a misturar com açúcar e leite, o que se tornou o que a gente hoje conhece como chocolate. Gabriel, tem uma parte que nós ainda não falamos sobre a questão da religião desses povos. Tanto maias quanto incas e astecas, eles eram politeístas? Isso, professora. Politeístas porque eles acreditavam em uma quantidade muito grande de divindades. Muitas vezes as divindades estavam relacionadas às forças da natureza, como água, chuva, inclusive até ciclos de plantio, né? Porque a agricultura era uma base importante para a sociedade. Então eles sempre estavam em busca aí da sua religião com a intenção do desenvolvimento da sua cidade e de estar sempre alinhado com os deuses para não sofrer, né, as consequências ou o que eles acreditavam como as pragas, né, enfim. Legal. Olha só, sexto ano, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco dos povos astecas. É lógico que nós teremos várias aulas para falar, porque imagina só, né, um povo, um império, né, um império que já dominava a metalurgia, já conhecia a matemática. Muito do que eles faziam ali era para resolver questões das cidades, né? Uhum. Um povo muito incrível. Então, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre os astecas. E a gente vai falar agora sobre os povos incas. Lembrando que nós teremos várias aulas para falar sobre esses assuntos, né? Porque tem muita diversidade aqui cultural, tem muitas informações, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de cada. Falar então dos povos incas. E assim, Gabriel, os incas encontraram os europeus? Sim, né? Sim, encontraram. Sim. Olha só, quando os europeus eles chegam, então eles encontram os povos astecas, quem estava ali como imperador, Montezuma. E eles até acabam entrando em confronto. Exato. E eles encontram também os povos incas. Qual foi o conquistador, né? A gente fala conquistador, mas vocês sabem que existe uma série de questões aí nessa palavra conquistador que a gente vai conversar depois. Foi Francisco Pizarro. Francisco Pizarro ele chega então
no Império Inca, e lá ele começa o seu processo de dominação. Os povos incas, eles são os povos andinos, não é isso? Isso, que viveram ali majoritariamente na região dos Andes, né? Que é a cordilheira, onde a gente tem a faixa de montanhas mais altas aqui da América Latina. Vocês se lembram quando nós fizemos lá na nossa aula um quipu? Se lembram disso? Que é um calendário, era uma forma de organizar o tempo desses povos. Imaginem vocês como que era atravessar toda a cordilheira dos Andes com aquela informação em mãos, né? Com os quipus. Então, os incas, eles desenvolveram, além de outras coisas incríveis, eles tinham também um sistema de informação muito eficaz. Quero agradecer muito ao Gabriel. Nós que agradecemos a visita, e o Memorial da América Latina vai estar aberto quando a gente passar pela pandemia para a visita de todos. Estaremos aqui com certeza. Muito obrigada a todos do Memorial da América Latina que permitiram o nosso estado aqui. Estudantes, não se esqueçam de postar lá na hashtag Eu no CMSP as maquetes de vocês e tchau, tchau. Então, a estabilidade da aula, identificar a partir de documentos visuais e escritos as principais características das sociedades indígenas da América, em especial seus aportes tecnológicos, culturais e sociais. Hoje foi uma revisão, né? Falamos sobre sociedades indígenas da América. Eu quero agradecer todos os professores, a gente estava batendo um papo aqui no chat, muito legal. Obrigada, professores, a gente continua conversando um pouquinho. Boas férias, alunos, boas férias, professores, e até o próximo bimestre. Tchau, tchau!